Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 4. Nós vimos no capítulo 3 uma exortação aos crentes a se manterem firmes na fé no Senhor Jesus Cristo, porque por causa da incredulidade, o povo de Deus no passado veio a perecer no deserto. E aqui ele segue nessa mesma argumentação. Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, foi uma afirmação, né? Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então veja, aqui novamente traz aquela ideia do descanso, de que foi prometido um descanso ao povo de Deus no Antigo Testamento, e o descanso do sétimo dia sempre foi um símbolo desse dia futuro que viria, em que o povo teria descanso. Então, olha só, nós vivemos numa, digamos, dupla realidade. O versículo 3 diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, pela fé, nós entramos no descanso de Deus. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Por outro lado, olha o que ele diz no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, ao mesmo tempo em que nós afirmamos que entramos no descanso de Deus, nós também devemos nos esforçar para entrar naquele descanso, né? O versículo 9 vai dizer: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, de fato, o descanso ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Em certo momento do seu ministério, Jesus disse o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então veja, aquele descanso que
que todo o povo de Deus buscou ao longo de séculos, ele pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Ele chama todo o povo a ir a Ele para obter descanso para o seu coração, descanso para a sua alma. E de fato, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós somos livres da escravidão do pecado, nós somos livres da culpa e do poder do pecado. No entanto, a presença do pecado ainda permanece e as lutas no tempo presente ainda são muito grandes. Nós ainda sofremos tentações, nós ainda por vezes caímos em pecado, falhamos, desagradamos a Deus, porque a natureza pecaminosa ainda está presente também nas nossas vidas. Por isso tudo, nós podemos aguardar ainda um descanso final, né? O dia eterno de adoração ao Senhor, de plena santidade diante do Senhor. Então é por isso que o quarto mandamento, ele não foi anulado a partir do momento que Jesus veio. Jesus, ele é o descanso anunciado ali ou profetizado, de certa forma, no quarto mandamento, que diz respeito a guardar o sétimo dia. Só que ainda há um descanso nele, um descanso completo e definitivo que ainda teremos. Por isso, os princípios do quarto mandamento, eu creio, ainda vigoram e nós ainda precisamos observar. O dia, creio que naturalmente mudou-se do sétimo para o primeiro dia. Isso aconteceu já nos primeiros anos da igreja cristã. Isso aconteceu já na igreja de Jerusalém. Isso aconteceu nas igrejas por onde Paulo passou plantando essas igrejas. O povo de Deus desde sempre passou a se reunir para adorar no primeiro dia da semana, em que se celebra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro dia, no meu ponto de vista, é o dia do Senhor, é o dia de descanso, que de certa maneira nos mostra que nós já temos a salvação, ou melhor, já temos o descanso em Cristo, mas ainda também é um sinal, é um pequeno sinal de algo que nós passaremos a desfrutar por toda a eternidade, quando toda essa história chegar ao fim. Então ainda há, como diz o versículo 9, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, guardemos sim o dia do Senhor da melhor forma possível. Aproveite o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, para estar com o povo de Deus, para adorar ao Senhor, para cantar com alegria os louvores do Senhor, para confessar os seus pecados, para se alimentar da palavra de Deus. Enfim, aproveite para desenvolver os seus dons no meio da comunidade cristã. Não participe de um culto como um mero espectador. Participe efetivamente como um ator num palco em que Deus está na plateia. O culto, ele não é realizado pelo pastor ou pelos presbíteros ou pelo ministério de louvor que está à frente. Não, o culto é uma realização de todo o povo de Deus em conjunto, é um culto público, é uma adoração coletiva. Nenhum de nós pode sequer pensar que está indo à igreja para assistir a um culto. Não, todos nós devemos ir a um culto para adorar ao Senhor. Aliás, não só o culto, mas o dia todo deve ser um dia de adoração. Devemos acordar pela manhã com os louvores do Senhor nos nossos lábios. Devemos concentrar a nossa mente, o nosso coração no Senhor, conversar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família, os nossos vizinhos, sobre a palavra de Deus, refletir o máximo possível nessas coisas, evitar os trabalhos secundários, tudo aquilo que puder ser feito antecipadamente deve ser feito, né? São princípios que estavam presentes
lá no 7º dia, na antiga aliança, e devem estar presentes agora no 1º dia, na nova aliança que nós temos com Deus, que não é uma aliança absolutamente diferente, veja, ainda carrega alguma continuidade, alguns princípios muito semelhantes, acompanham ou ultrapassam a barreira ali, ou o limite do Novo Testamento e seguem para o Novo Testamento. Porque tudo aquilo que Jesus veio e realizou não difere em nada, mas complementa, aprofunda, solidifica, realiza aquilo que foi estabelecido e ensinado na antiga aliança. Bom, vamos seguir aqui a nossa leitura até o final agora, a partir do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa vocação, a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, no domingo agora, ontem, eu estou gravando na segunda-feira esse vídeo, eu dei uma aula sobre o ofício sacerdotal de Jesus. E eu devo hoje ou amanhã publicar essa aula, que vai ter como título Profeta, Sacerdote e Rei, parte 2. Porque eu já tratei na aula anterior de alguns ofícios, os 2 primeiros, e agora nessa última aula, o ofício sacerdotal. Então, se você puder, assista essa aula, que ela todinha fala sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, características semelhantes ao sacerdócio levítico, mas também coisas diferentes, coisas que vêm a distinguir o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Então, em diversas coisas, o sacerdócio de Cristo foi semelhante ao sacerdócio do levítico, né? Ele, sendo um homem, foi tentado, né? Ele experimentou as nossas fraquezas. No entanto, uma grande diferença, ele não pecou. Os sacerdotes antigos da linhagem levítica, eles tinham que realizar sacrifícios por seus próprios pecados, porque eles pecavam, como todo mundo. Mas Jesus Cristo não. Ele não pecou em absolutamente nada. E isso o torna superior a todos os sacerdotes. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele não só penetrou o santo lugar ou o santo dos santos, como diz o versículo 14, ele penetrou os céus. Ele está de fato e de verdade na presença de Deus. Foi diante da presença do seu Pai que o sacrifício foi realizado e a expiação foi feita, nos dando garantia absoluta de que os nossos pecados foram perdoados. Por isso tudo, diante dessa obra magnífica, nós devemos fazer o que está no versículo 16, nos achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Devemos entrar com ousadia, como vai dizer mais lá para frente, com alegria, com grande motivação, entrar na presença de Deus, porque nós temos acesso livre, porque Cristo abriu o caminho para nós entrarmos na própria presença do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser.